Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com um Audi R8 e vai testar se a mulher é interesseira. Será que ele vai levar para casa ou vai mandar sair do carro? Bora ver o que vai dar. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele fala para ela que adorou o estilo dela e fala seu nome e tenta se apresentar. Porém, a mulher fala que não tem tempo para perder com o moleque. Nate fala para ela que ele não é moleque e já é bem crescido. Ela fala para ele que está conversando com seu empresário e não tem tempo para perder com ele. Depois de insistir muito, ele consegue pegar o Instagram dela, porém ela fala que não vai responder ele caso ele mandar mensagem. Ele insiste em conversar com ela, mas ela ignora completamente, dizendo que tem que ir embora. Nate fala que ela está sendo muito rude com ele e vai em direção ao Audi R8. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda completamente e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e fala que o carro está combinando com a roupa dela. Nate confirma que o carro é dele e pergunta se ela gostou, e ela fala que é um ótimo carro. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro e dessa vez ela acaba passando o número para ele. Na sequência, Nate fala para ela ir do outro lado do carro. Quando ela vai sair, ele pega na mão dela e pede para ela dar uma voltinha. Lá dentro do carro, Nate pergunta onde ela estava indo. Ela fala para ele que estava indo almoçar e chama ele para ir com ela. Porém, ele fala que tem um apartamento aqui perto e chama ela para ir com ele. Ela fala para ele se ele quiser que ela vá no apartamento dele, ele vai ter que pagar. Então ele fala para ela ir atrás do empresário dela porque não vai rolar. Então ela começa a achar ruim porque quer ir num restaurante e o Nate quer levar ela para o seu apartamento. Nate fala pra ela que no começo ela foi muito rude com ele e até chamou ele de moleque e agora quer sair com ele. Ela fala que viu que ele tem dinheiro e um bom carro e poderia dar uma vida de luxo pra ela. Ele fala que ela é muito interesseira e só pensa em dinheiro. Ela fala que sim, que ela é interesseira mesmo e que isso são metas na vida dela. Ele fala que não gosta de mulher interesseira e manda ela sair do carro. E ela acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Joel chegando perto dessa garota e dizendo que ama esse bairro porque vê mulheres bonitas todos os dias. Em seguida, ele pergunta como ela está e tenta se apresentar para ela, porém ela fala que não está interessada em falar com ele. Joel fala que perguntou como ela está porque gosta de conversar com os vizinhos do bairro e tenta se apresentar para ela. Porém, ela nem pega na mão dele. Joel fala que ela deve ser nova no bairro, porque ele nunca viu ela por aqui. Ele tenta saber o nome dela e de forma bem humorada consegue fazer ela sorrir. Ela pergunta para ele se ela falar o nome dela, se ele vai embora. E ele fala que já é um começo. Ele vê uma tatuagem no braço dela e começa a ter uma certa atenção dela. Em seguida, ele pergunta quantos anos ela tem. Ela responde que tem 25. Ele fala para ela que ela tem cara de 25 porque tem um corpo maduro. Ela pergunta o que isso significa e ele explica para ela que ela tem um corpo bonito. Em seguida, ele fala que ela é muito bonita e pergunta se pode pegar o número dela. E de cara ela responde que não. Então Joel pergunta se ele não tem nenhuma chance e ela fala que não. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai atrás de Joel, se demonstrando estar interessada nele. Ela fala que o sol estava na cara dela e ela não estava vendo ele direito e agora fala que quer conversar com ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele e fala que é um belo carro e que ela gostou muito. Joel confirma que sim e chama ela para entrar no carro. Papo vai, papo vem e ela chama ele para ir tomar um sorvete. E ele responde que sim e pergunta qual sorvete que ela gosta. Depois dela responder,
Joel entra no carro e fala que não vai sair com ela, porque ela é muito interesseira e antes de ver a Lamborghini dele, ela o tratou muito mal e agora quer sair com ele só por causa do carro. Ela tenta pedir desculpa e tenta fazê-lo mudar de ideia, porém ele fala que não sai com mulher interesseira e acelera a Lamborghini, deixando ela ali sozinha. Nesse vídeo, o YouTube Nate resolveu fazer o teste da interesseira com uma Super McLaren. Vamos ver o que isso vai dar. Ele inicia uma conversa com a garota, perguntando como ela está e onde ela está indo. Ela fala para ele que está indo visitar algumas amigas. Ela pergunta o que ele quer. Ele fala para ela que só está tentando ter uma conversa com ela. Na sequência, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Ele tenta pegar o Instagram dela, porém sem nenhum sucesso. Ao perceber que a garota não vai mais conversar com ele, ele se despede e vai em direção à McLaren. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai atrás do YouTube falar com ele. Ela vai caminhando em direção ao Nate e dessa vez completamente interessada em falar com ele. E pergunta para ele se o carro é dele. Ele confirma que sim e pergunta para ela se pode pegar o Instagram dela. Ela responde que para que Instagram se ele pode pegar o número dela. Na sequência, ele passa o telefone para ela e ela anota seu número no telefone dele. Ele fala para ela que está tentando achar um bom lugar para beber e fala para ela que ela deveria ir com ele para lhe mostrar um bom lugar. Dessa vez, ela fala que sim, que pode sair com ele. Nate fala para ela que tem uma suíte aqui perto e convida ela para ir lá primeiro para depois saírem juntos. Ela aceita o convite e eles entram na McLaren. Lá dentro do carro, ele pergunta a ela por que ela não deu nenhuma chance para ele quando ele foi falar com ela. Ela fala para ele que não para falar com qualquer um, mas que viu que valia a pena falar com ele. Ele pergunta a ela se ela não mudou de ideia só por causa da McLaren. Ela responde que não. Sei, vou fingir que acredito, viu? Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, eles chegam na suíte do YouTube. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma BMW i8 e vai testar se a mulher é interesseira. Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo. Ela fala que está tudo bem e está indo para casa. Ele pergunta se ela mora por perto. Depois dela falar que mora perto, ele tenta saber o nome dela e pede para ela passar o número dela. Porém, ela fala quem sabe numa próxima vez. Ele pergunta como ela sabe que eles vão se ver de novo. Ela fala que não sabe e fica claro que ela não quer nada com ele. Na sequência, ela vai embora e o Nate vai em direção à BMW i8. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o carro é dele, ela tem a cara de pau de fingir que machucou e vai andando até o carro dele. A primeira coisa que ela pergunta é se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se ela está bem, e ela responde que estava andando e torceu o pé. Ele pergunta como ela pode ter machucado se ela estava andando devagar, e ela simplesmente responde que não sabe. Em seguida, Nate pergunta se ela quer uma massagem e ela fala que sim. Ela pergunta se ele pode ajudar nos gastos que ela vai ter no hospital. Ele pergunta para ela por que ela quer que ele ajude ela, sendo que ele acabou de conhecer ela agora. E ela fala que viu que ele tem um carro caro e ele poderia ajudar ela. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, ele pergunta se ela está se sentindo bem e fala para ela se sentar no carro. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura bem perto daqui e chama ela para ir na casa dele. Ela responde que está com fome e chama ele para ir almoçar em um restaurante de luxo. E novamente ela pede dinheiro para ele pagar as despesas do hospital.
Em seguida, ele fala que viu que ela não se machucou e que só fez aquilo por causa do carro, e chama ela de mentirosa e que queria ver até onde que ela ia chegar. Ela fala que se machucou de verdade e que vai embora. Ele fala que ela é muito mentirosa, que não passa de uma interesseira, e fala para ela tomar cuidado, senão vai torcer o pé de novo. Ela acha ruim de ser chamada de interesseira e começa a discutir com ele. Porém, ela vai embora e acaba se dando muito mal. Iniciamos o vídeo com o YouTube Joel indo falar com essa garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo. Ela fala que está indo para a casa de uma amiga. Joel fala que está tentando conhecê-la melhor. Porém, ela fala que não gosta de homens, que ela gosta de mulher e não se demonstra nem um pouco interessada em falar com ele. Ele insiste em ter uma conversa com ela e pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, e fala que ele está fazendo perguntas demais. Ele responde que está tentando conhecê-la e gostou do estilo dela e pergunta se ela pode passar o telefone para ele. Ela fala que não vai passar e que ele está incomodando ela. Em seguida, Joel fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e fala que não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Joel confirma que sim e pergunta se ela gostou, e depois dela falar que gostou do carro, ele chama ela para entrar no carro e ver o conforto da Lamborghini, e ela fica maravilhada com o carro. Lá dentro do carro, ela pergunta se pode dirigir a Lamborghini. Joel fala que primeiro tem que conhecê-la e depois vai pensar se deixa ela dirigir a Lamborghini. Em seguida, ele pede para ela sair do carro e fala que agora, se ela quiser sair com ele, ela vai ter que convencer ele porque ela foi muito rude. E para tentar convencer ele a sair com ela, ela começa a dançar para ele. Pessoal, se vocês assistiram até aqui e gostaram do vídeo, comentem #interesseiro nos comentários que vou dar um coração no comentário de vocês. Na sequência, Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com interesseira, e fala que ela só quis falar com ele por causa do carro, e fala que não vai sair com ela porque não sai com mulher interesseira. E a mulher acaba se dando muito mal. Antes de continuarmos, quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Lá vocês vão receber os vídeos aqui do canal de primeira mão e assim vocês não perdem nenhum vídeo. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. Iniciamos o vídeo com o YouTube Nate abordando uma garota bem próximo onde a sua McLaren estava estacionada. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está e onde ela está indo. Ela, educadamente, fala que está indo fazer compras. Nate fala para ela se pode ir junto com ela. Ela responde que não, porque não o conhece. Em seguida, Nate fala para ela se pode pelo menos pegar o telefone dela ou seu Instagram. Porém, ela fala que não, porque tem namorado e não pode passar o telefone. Nate fala pra ela que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e pergunta pra ela se ela não conhece um bom lugar para comer. Ela fala pra ele que os lugares que conhece são muito caros. Ele pergunta pra ela se ela acha que ele não tem dinheiro suficiente para comer nesses restaurantes e ela responde que sim e vai embora. Em seguida, Nate vai em direção à sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Ao ver a grande burrada que ela estava fazendo, ela volta e vai falar com o youtuber. Logo em seguida, ela fala seu nome e se apresenta para ele. Ela fala que gostou do carro e não sabia que ele tinha uma McLaren. Ele fala para ela que falou que tinha dinheiro e podia comer em qualquer restaurante que ele quiser. Dessa vez, Nate pega o telefone dela e pergunta se ela não quer sair com ele. E não é que dessa vez ela responde que sim? Então ele abre a porta e ela entra na McLaren.
Lá dentro do carro, Nate fala para ela que gostou muito dela e que tem uma suíte ali perto e convida ela para ir lá conhecê-la. Ela aceita o convite e pega na mão dele, falando que está louca para chegar na suíte dele. Porém, Nate pergunta para ela se ela realmente tem namorado e ela fala que não. Nate pergunta a ela por que ela mudou de ideia em sair com ele e pergunta para ela se foi por causa do carro. Ela fala que gostou muito do carro e sempre quis andar em uma McLaren. Nate fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, ele chega até a suíte do youtuber. O vídeo começa com o London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está e fala que ela tá linda demais. Porém, a mulher sai andando e o ignora completamente. London pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. London a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta e vem perguntando se o carro é mesmo dele ou é alugado. London fala que sim, que o carro é dele e pergunta o que está acontecendo. Além disso, ele fala que ela tem um sorriso muito lindo e pergunta também por que ela estava andando tão depressa. Ela responde que queria chegar em um lugar e estava com muita pressa. Ele responde que não quer atrapalhar e já está indo embora. Ela fala que não era nada demais e que pode esperar. London pergunta o que mudou da primeira vez quando ele tentou falar com ela e não conseguiu, e agora ela está aqui dando atenção para ele. Ela responde que ele tem o carro e que ela gostou muito. O youtuber pergunta se ela tem um homem ou se ela tem namorado, e ela responde que não. London então pergunta se ela tem certeza e se ela não está mentindo. A garota fala que realmente está solteira. London fala que sim e fala para ela dar a volta e entrar no carro, e ela se convida para entrar no carro, achando que vai se dar bem com London, mas mal sabe ela que London vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, ela pede desculpas por não ter falado com ele no início. Ela fala que realmente não gosta de falar com ninguém quando está andando nas ruas. Ele então fala que ela poderia ter sido mais simpática com ele. Então ela fala que vai recompensar ele agora. Em seguida, London pergunta que tipo de encontro ela gosta. E ela responde que gosta de ir no cinema e gosta de sair para beber. London fala que está procurando bons lugares para ir e pergunta se ela quer vir com ele. Ela topa e aceita o convite de London. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro, e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira e que ele não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do seu carro, e dá uma boa lição de moral na garota, e ela acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com TK abordando essa mulher em um estacionamento com seu jaleco de operário de construção. Ele começa a conversar com ela e fala que ela chamou sua atenção e pergunta qual o seu nome. Ele fala seu nome e se apresenta para ela. TK começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que sim e pergunta por quê. TK então fala que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la melhor. Ela debocha dele e pergunta se ele trabalha numa construção civil. TK fala que sim e pergunta o porquê. Ela então o responde que ele não teria dinheiro para comprar as coisas que ela gosta trabalhando em uma construção, e além disso ela ainda tem namorado. TK então pergunta se pode pelo menos pegar o seu número de telefone para serem amigos.
Mas a garota fala que não, porque seu namorado é muito ciumento e ela não quer problemas com ele. Em seguida, TK vai com ela até o seu carro e fala que ela tem um bom carro e tenta continuar rendendo uma conversa com a garota. Mas ela fala pra ele não insistir porque ela já disse que tem namorado. TK fala que ele é um cara legal e que eles podem pelo menos ser amigos. E pergunta se o namorado dela não deixa ela ter amizades. Então, ela fala que é ela que não quer sua amizade e que ele já está atrapalhando e fala que se ele não for embora, ela vai ligar para a polícia. Então, TK se despede e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que TK está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela morde a isca e vai correndo atrás dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. E já começa a elogiar o carro de TK. E dessa vez, TK fala que já entendeu que ele não tem chance com ela porque ela tem um namorado. Inexplicavelmente, a garota fala que o namoro dela não é nada a sério e diz a TK que eles podem sair para se conhecer melhor. Então, ele fala que se aceitar sair com ela, ela teria que terminar com seu namorado agora e mandar mensagens para ele terminando. A garota concorda com o que ele disse e fala que vai fazer isso agora. Então, o YouTube abre a porta do Corvette e fala que ela pode entrar para eles saírem para tomar uma bebida. Sendo assim, a mulher que tinha namorado segundos atrás entra no carro achando que vai se dar bem. Mas bem ali na frente, TK para o carro e fala que ela não passa de uma interesseira e manda ela sair do carro e diz que ela não queria nada com ele há minutos atrás e viu seu carro e mudou de ideia só por interesse. TK dá uma grande lição de moral na interesseira e a deseja um bom dia e sai acelerando o seu Corvette. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que não, que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles.
Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim. Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social. Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso.
Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos, e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira. E parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Nesse vídeo, o youtuber Nayer vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini avaliada em mais de 5 milhões de reais. Ele vai tentar chavecar essa garota sem o carro e depois de ser rejeitado vai mostrar a ela sua Lamborghini. E vamos ver se ela vai resistir. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. O vídeo começa com o Nayer abordando essa garota. Ele elogia ela, dizendo que ela tá muito linda, e pergunta se pode falar com ela alguns segundos. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nayer e que é um prazer conhecê-la. Ele então pergunta se ela conhece algum bom restaurante que possa indicar para ele, mas a mulher pergunta se ele não tem o Google Maps para ele procurar sozinho. Ele fala que tem sim, mas gostaria de uma opinião dela. A garota fala para ele que não é da cidade. Ele então pergunta de onde ela é. Ela responde para ele que é de Miami. O YouTube começa a chavecar ela e pergunta se ela tem namorado. A garota responde que não, que está solteira. Nayer então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Ele então segue em direção à sua Lamborghini, e quando ela vê a máquina do Nayer, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vem puxando conversa com o youtuber. Depois dela ficar impressionada com o carro dele, ela fala que gostou muito. Ele pergunta se ela quer tirar alguma foto com o carro, e ela responde para ele que sim. Nayer então tira a foto dela e pede para ela caprichar, mas eu tive que fazer um corte aqui nessa cena porque ela empolgou demais. Em seguida, Nayer pergunta se ela pode ajudá-lo agora. Ela fala que claro que sim. Então ele chama ela para entrar na Lamborghini dele. E depois da mágica feita, é claro, ela entra com ele no carro sem pensar duas vezes. Dentro do carro, Nayer pergunta por que ela estava sendo tão difícil com ele no início. E ela responde que achou que ele era jovem demais para ela. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia. A garota responde que gostou muito do carro dele e viu que ele é bem sucedido. Papo vai, papo vem, e o youtuber fala que tem uma cobertura no centro da cidade e que eles podem fazer uma resenha juntos. E que ela vai gostar muito e chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Nayer. Ele dirige sua Lamborghini para sua casa e daqui pra frente me digam o que vocês acham que rolou. O vídeo começa com London chavecando essa linda garota. Ele fala que ela está perdido e pergunta se ela não pode ajudá-lo, e se apresenta para ela. Ele fala que está conhecendo a cidade agora e está perdido e gostaria que ela o ajudasse. Ela responde que está com pressa e não pode ajudá-lo agora. Ele fala que ela é muito linda e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que está quase casando. London então fala que não quer nada com o namorado dela e só queria conhecê-la melhor e por isso inventou a desculpa que está perdido. Ele pede para pegar o número dela, mas ela rejeita e fala que já disse que está quase casando. London então fala que tudo bem, a deseja um bom dia
e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na hora que a mulher vê a máquina de London, ela não resiste e vem perguntando se ele ainda quer pegar o número dela. London fala que ela disse que está quase casando e ele não quer atrapalhar o compromisso dela. Ela fala que é só um rapaz que ela estava ficando e não é nada sério. Mas London questiona que ela não queria nada com ele. E ela fala que mudou de ideia e que achou ele bem interessante. O youtuber então pergunta se ele deixar ela entrar no carro e se ele gostar dela, se ele vai ter uma chance com ela. E ela fala que sim, que eles podem se conhecer melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. Ela não perde tempo, dá a volta e entra no Corvette de London. Dentro do carro, o London pergunta por que ela não queria nada com ele e depois que viu seu carro, ela veio correndo para falar com ele. A mulher fala que ele não parecia ser um bom pretendente para ela. London então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que não quer perder tempo com ela. A mulher começa a falar que eles podem se dar bem e é só ele esquecer o que passou. Ele então fala que não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. A garota pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela. Ele fala que sim, que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pede para ela esperar, mas ele acaba assustando a garota do jeito que ele chega. Ele então pede para ela passar o seu telefone porque ela é linda demais. A garota fala que está com pressa e não está interessada em falar com ele. O youtuber pergunta se ela tem namorado e é por isso que ela não pode falar com ele. Ela responde que sim, que tem namorado. Então Joel se despede e caminha até o seu Corvette. E na hora que ela vê que ele tem um Corvette, ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. E demonstra total interesse em falar com Joel. Então ela fala que ele tem um belo carro. Joel confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários carros e deixa ela ainda mais impressionada. Em seguida, Joel fala que ele achou que ela não queria falar com ele. Ela responde que disse aquilo e estava brincando e era brincadeira. Joel pergunta se ela tem mesmo namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Então Joel pede para tirar algumas fotos com ela do lado do carro. E é claro, ela fala que sim e começa a pousar para as fotos. Joel então fala que ela leva jeito para ser modelo e que as fotos ficaram ótimas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, Joel pergunta por que ela não queria falar com ele quando foi falar com ela. E ela responde que ficou com medo do jeito que ele a abordou e fala que ele era um estranho. Joel fala que ele não é estranho e ele é só um cidadão aqui de Detroit. Em seguida, Joel convida ela para eles saírem para beber juntos, e a garota topa e aceita o convite de Joel. Então ele fala para ela entrar no carro, e mesmo ela não passando no teste, dessa vez Joel resolveu sair com ela. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. Iniciamos o vídeo com o youtuber Naya que aborda essa garota em um posto de gasolina que estava indo abastecer o seu carro. Ele pergunta qual o seu nome e o que ela está fazendo ali tão tarde.
A garota diz o seu nome e fala que vai abastecer o seu carro. O YouTube fala que vai ajudá-la e fazer companhia para ela não ficar sozinha. Ela então o agradece. Nair então pede o seu Instagram. Ela então passa o Instagram para ele. O YouTube fala que, pensando bem, ele acha melhor ela dar o número de telefone para ele. Mas ela fala que não, porque ela tem um namorado. O YouTuber fala que também tem namorada, mas que está tentando conhecê-la e fazer amizade. Mas ela fala que seu namorado não gostaria que ela fizesse amizade com ele e também a sua namorada não iria gostar. O YouTuber então fala que eles não precisam saber de suas amizades. Ela fala que não e que não quer fazer amizade com ele. Nair então fala que ela é muito linda e só quer sua amizade e nada além disso. Mas a garota fala que é melhor não e que ela não quer arrumar confusão. Nair insiste mais uma vez e fala que ele não tem namorada e se esse era o problema, ela pode ficar tranquila. A garota responde que já disse. Então o YouTube a deseja uma boa noite e vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela desce do carro na maior cara de pau e vai falar com o YouTuber. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que quer conversar um pouco com ele. Porém, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E ela responde que pensou melhor e que eles podem sim ser pelo menos amigos. Então, o YouTuber a questiona e fala do namorado dela, que ele não vai gostar. Ela fala que, como ele mesmo disse, ele não precisa ficar sabendo. Então, ele pergunta se agora ela pode passar o número de telefone para ele. Ela responde que sim e fala que ele não pode ligar para ela a qualquer momento, pois ela pode estar com o seu namorado. Nair então fala que tudo bem. A garota fala então do seu carro, que é muito luxuoso e que nunca andou em uma Lamborghini. Então o Nair fala que esse é algum dos seus carros de luxo. Ele pergunta se ela gostaria de sentir como é andar em uma máquina dessa. É claro que a garota aceita e ele fala que eles vão se divertir muito. Nair fala que está indo para uma festa com seus amigos, onde tem uma mansão super luxuosa e fala que vai levá-la com ele. Mas, para surpresa dela, Nair deixa a porta trancada e não deixa ela entrar. Ele fala que no início ela não quis nada com ele, mas quando viu sua Lamborghini, mudou de ideia só por interesse no seu carro. Porém, o YouTube a chama de interesseira e acelera a Lamborghini sem falar uma palavra e deixa a interesseira no vácuo, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com um Kilo abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porque ele achou ela muito linda. A garota fala que não o conhece e manda ele embora. Então ele fala que tudo bem e se despede e caminha até sua BMW. E não demora muito para a garota mudar de ideia e vir atrás dele. Então ela pergunta como que ele tem um carro desse. Ele explica que ele é um empresário e tem sua própria empresa. A garota começa a ficar interessada e pergunta se ele tem namorada. O YouTuber responde que não, que ele está sozinho no momento e por isso gostaria de uma companhia para hoje à noite. A garota fala que pode ser sua companhia, mas o YouTuber fala que ela o rejeitou há minutos atrás. Ela explica que tinha ficado com medo, mas que agora já viu que ele é um cara legal. Então ele pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele.
Ela fala que sim, só que tem uma condição, que depois que eles irem almoçar, ela quer ir no shopping para fazer compras. O youtuber fala que tudo bem e manda ela entrar no seu carro. Ela não perde tempo e entra na mesma hora e fica achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia e entrou no seu carro fácil desse jeito. Ela fala que viu que ele é um homem de sucesso e gostou dele. O youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela e pede para ela descer do carro com ele. Então ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. Ela fica meio envergonhada e fala que é ele que vai sair perdendo e vai embora. O YouTube entra na sua gloriosa BMW. O vídeo começa com o youtuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la, mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção.
Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o YouTuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está, diz o seu nome e se apresenta e tenta segurar a mão dela, mas ela não gosta nada disso. Ele pede para falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e sai andando. O YouTube então, depois de levar um fora, vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê aquela cor vermelha da máquina ofuscando seus olhos, ela não resiste e já vai logo de cara perguntando que carro é esse e que ela gostou muito. Nate fala que é um Corvette e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele, embora ela tenha um namorado. Ela diz que é complicado e Nate fala para ela que não tem problema. O YouTuber fala que só está tentando fazer novas amizades e por isso foi falar com ela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e fala que só tá faltando o nome dele tatuado. Então, de forma bem humorada, ele tira sorrisos da garota e a faz rir. Em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette e fala que ela vai gostar mais ainda. Dentro do Corvette, o YouTube pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que é apenas 6 meses. Nate fala que é muito recente, que não é nada a sério. A garota fala que é sim sério. Ele então fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada. Ela fala que já tem namorado. Então Nate pergunta o que ela veio fazer no carro dele. Ela fala que eles podem ser amigos. O YouTube fala que eles podem ser amigos, mas que ele quer algumas vantagens nessa amizade.
Ele explica que ela ia ganhar o que ela quisesse e que ele ia dar o dinheiro que ela precisasse. A garota fala que isso parece ser bom e ela pega na mão dele e concorda com ele. Para deixar a garota ainda mais impressionada, ele diz a ela que ganhou muito dinheiro com criptomoeda e agora está bilionário. Ele fala que tem mais de 10 carros na sua garagem da sua casa. Nesse momento, ela fala que não tem namorado e só disse aquilo porque não queria falar com ele. O youtuber questiona por que ela mentiu em ter namorado e ela tenta dar uma desculpinha esfarrapada. Então nessa hora, Nate fala que ela é uma interesseira e que é só por isso que ela mentiu ter namorado. Ela fica nervosa e fala que vai descer do carro e fica dizendo para ele deixar ela descer do carro. Nate fala que é só ela procurar que ela vai achar o lugar de abrir a porta. A seguir, ela desce do carro revoltada e o youtuber deseja um bom dia e ela fala para ele ir para aquele lugar da casa da mãe Joana. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura.
Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e fala que se chama Nate, mas ela não dá nem muita atenção para ele. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sem um guarda-chuvas, e ela então fala que ele está a incomodando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance. Ele pega na mão dela, mas ela fala para ele ir embora. Sendo assim, o Nate vai na direção da sua Lamborghini e olha a cara que a mulher faz quando vê que o Nate está de nave. Na mesma hora, ela vem atrás dele e fala que vai passar seu telefone para ele. O Nate passa o telefone para ela e fala que primeiro ele quer pegar o Instagram dela. Em seguida, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa, e ela fala que não queria se molhar porque viu que ia chover daqui a pouco. Nate então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que só estava fazendo uma caminhada. O Nate então passa o telefone para ela novamente e fala que agora ele quer o número dela, e ela passa sem nenhuma dificuldade o seu número para ele. Em seguida, ele pergunta se ela não quer sair para tomar uma bebida e eles se conhecerem melhor, e a garota topa e aceita o convite de Nate. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela está solteira e pergunta se ele também está solteiro. O Nate responde que sim e fala que ele não é comprometido. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Nate fica sabendo que ela é do Brasil. E ele fala que quer ir no Brasil um dia para conhecer as culturas do país. E ela fala que ele vai gostar de lá, que tem muitas praias e tem uma cultura bem diferente daqui. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e não deu nenhuma moral para ele no início, mas que a situação logo mudou depois que ela viu sua McLaren. Ele então pergunta se o carro dele fez tanta diferença assim para ela resolver dar uma chance para ele. E ela fala que gostou do carro e que nunca andou em uma McLaren, e que gostaria de conhecê-lo e também andar em um super carro de luxo. Nessa hora, o Nate fala que ela está passando para ele vibrações que ela é uma garimpeira de ouro e que ele estava tentando conhecê-la melhor, mas agora ele fala que era melhor ela descer do carro porque ele não quer mais levá-la para sair. Ela pede para ir para casa dele e dar uma volta no carro, mas o Nate fala para ela que infelizmente ele não balança com uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. Ela desce do carro meio triste, mas no fim acabou sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou.